O tapa ressoou pela joalheria silenciosa. Minha bochecha ardia. Mas nada se comparava à dor de ser arrastada como uma criminosa enquanto todos observavam e riam. Me jogaram na calçada fria, meu vestido simples rasgado na manga. Eles não tinham ideia de que acabaram de cometer o maior erro de suas vidas. Antes que eu conte como passei de ser jogada para fora de uma loja como lixo a ver essas mesmas pessoas implorando por misericórdia, aperte o botão de inscrever-se e ative as notificações. Esta história tem mais reviravoltas do que você imagina. E acredite em mim, a vingança é tão doce. Agora, deixe-me levá-lo, de volta ao pior dia que se tornou o melhor dia da minha vida. Meu nome é Brianna e sou casada com Christopher Hayes, um dos empresários mais ricos do país. Sei o que você está pensando. A vida deve ser perfeita, certo? Errado. Tão incrivelmente errado. Nos últimos 3 anos, me senti uma estranha em minha própria casa, lutando constantemente para provar que não sou apenas uma interesseira que fisgou um homem rico. A mãe de Christopher, Margaret, nunca me aceitou. Em todo jantar de família, ela encontra novas maneiras de me humilhar, lembrando a todos que vim do nada, que não pertenço ao mundo deles. Aquela manhã começou como a maioria das outras ultimamente, fria e solitária. Christopher já tinha saído quando acordei, provavelmente no escritório antes do amanhecer. Ele está sempre trabalhando agora, sempre ocupado demais, sempre em outro lugar. Sentei-me na beira da nossa enorme cama em nossa enorme casa, sentindo-me menor do que nunca. Era nosso aniversário, 3 anos desde o dia em que ele prometeu me amar para sempre. Mas quando desci, esperando que ele tivesse pelo menos deixado um cartão ou um bilhete, não havia nada. Ele tinha esquecido. Ou talvez ele simplesmente não se importasse mais. Fiquei em frente ao meu armário por quase 1 hora, passando as mãos pelos vestidos caros que Christopher me comprou. Sua mãe insistiu que eu me vestisse de acordo, que parecesse pertencer ao mundo deles. Mas naquele dia, peguei algo diferente. Um simples vestido azul marinho. Não era chique nem de grife. Era o vestido que usei no nosso primeiro encontro, quando Christopher era apenas um cara que conheci em uma cafeteria. Antes que eu soubesse sobre o dinheiro, antes que tudo ficasse complicado, vesti-o, esperando que talvez, apenas talvez, se eu o usasse, ele se lembraria de quem costumávamos ser. Decidi comprar um presente de aniversário para ele, algo significativo daquela joalheria onde ele me pediu em casamento há 3 anos, Lumiere Jewelers. Eu estava guardando meu próprio dinheiro de uma pequena herança após a morte da minha mãe, porque tinha muito orgulho para usar os cartões de crédito de Christopher para algo assim. Meu pai estava no hospital lutando contra o câncer, e eu vinha secretamente ajudando com as contas dele. Christopher não sabia. Como eu poderia contar a ele quando a família dele já me achava que eu só queria o dinheiro deles? Quando entrei na Lumiere Jewelers, naquela tarde, senti a mudança imediatamente. A loja era tão bonita quanto eu me lembrava. Lustres de cristal, pisos de mármore, vitrines cheias de diamantes, que custavam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida. Mas o calor que eu lembrava do dia do meu noivado tinha sumido. A vendedora, uma mulher com cabelo perfeitamente arrumado e um terno de grife, olhou para mim como se eu tivesse pisado sujeira no chão limpo dela. Ela se aproximou com um sorriso falso e tenso. Posso ajudar você? Tem certeza que está no lugar certo, querida? O jeito que ela disse querida me deu arrepios. Não era amigável. Era o jeito que você fala com alguém que você acha que está abaixo de você. Endireitei os ombros. Tentei parecer confiante. Sim. Estou procurando um presente de aniversário. Algo especial. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Os olhos de Verônica percorreram meu vestido simples até meus pés descalços em sandálias comuns. Aniversário! Seu marido sabe que você está aqui? Ela enfatizou a palavra marido, como se não acreditasse que eu tivesse um. Outra vendedora, Francine, juntou-se a ela, e elas trocaram olhares que me embrulharam o estômago. Elas começaram a me mostrar peças da vitrine, aquelas que, na verdade, não estão à venda. Aquelas para as pessoas olharem, mas nunca tocarem. Essas são lindas, eu disse,
tentando ser educada. Mas, na verdade, eu estava esperando ver algo da sua coleção premium. Francine realmente riu. Premium? Querida, essas peças custam 6 dígitos para começar. Talvez você se sentisse mais confortável no shopping. Senti meu rosto esquentar, mas continuei. Eu entendo os preços. Eu ainda gostaria de vê-las, por favor. Foi aí que tudo mudou. A porta se abriu e uma mulher entrou usando roupas que provavelmente custavam mais que um carro. Peles, joias, tudo. A loja inteira entrou em ação. De repente, havia champanhe, uma área de estar privada. Funcionários se aglomerando em torno dela como se ela fosse realeza. E talvez, no mundo deles, ela fosse. Seu nome era Vivienne, e eu a reconheci imediatamente. Ela era a melhor amiga da minha sogra, a mulher que se sentava à minha frente em incontáveis jantares de família, observando Margaret me despedaçar com um sorriso satisfeito. Os olhos de Vivienne pousaram em mim, e eu vi seu rosto se transformar de surpresa em algo cruel. Leonard, ela chamou o gerente da loja, um homem magro com cabelo penteado para trás, que veio correndo. Por que isso está na sua loja? Meu coração afundou. Ela sabia exatamente quem eu era. Oh, meu Deus! Disse Vivian alto, certificando-se de que todos pudessem ouvir. É a nora interesseira de Margaret. Aquela que fisgou Christopher engravidando. Isso foi mentira. Uma completa mentira. Eu nunca estive grávida, mas ela disse com tanta convicção que as pessoas começaram a sussurrar, tirando seus telefones. A postura de Leonard mudou completamente. Ele olhou para mim como se eu fosse uma criminosa. Senhora, vou precisar verificar sua bolsa. Qual o número? Eu não fiz nada de errado. Minha voz tremia agora. Verifique a bolsa dela, Vivienne comandou. Ela provavelmente tem cartões de crédito roubados. Essas pessoas sempre têm. Antes que eu pudesse impedi-las, Verônica pegou minha bolsa de minhas mãos. Jogaram tudo no balcão. Minha carteira, minhas chaves, meu telefone e uma foto. Nua, nua. Era uma foto de Christopher e eu do dia do nosso casamento. Nós dois rindo, genuinamente felizes. Vivienne a pegou e a rasgou ao meio, nos separando. Patético, ela cuspiu. Senti lágrimas queimando meus olhos, mas não as deixei cair. Ainda não. Eu só quero comprar o colar de safira, eu disse baixinho. Aquele na vitrine central. Meu marido o olhou quando me pediu em casamento aqui. Quero dar a ele hoje em nosso aniversário. A loja ficou em silêncio. Leonard caminhou até a vitrine e olhou a etiqueta de preço. Isso é $340 mil. Eu sei, eu disse, tirando o meu cartão de crédito com as mãos trêmulas. Era da minha própria conta, minha herança. Dinheiro que não tinha nada a ver com Christopher. Por favor, apenas me deixe comprá-lo. Leonard pegou meu cartão entre 2 dedos como se estivesse contaminado. Ele o examinou sob sua lupa de joalheiro, fazendo uma demonstração. Então ele ligou para o banco. Eu podia ouvi-lo ao telefone. Sua voz cheia de ceticismo. Quando o banco confirmou que meu cartão era válido e tinha fundos suficientes, senti um momento de alívio. Mas Leonard desligou e balançou a cabeça. O sistema deve estar errado. Recuso-me a processar isso. O que você acabou de ouvir eles dizerem? Recuso-me a atender pessoas como você, ele disse friamente. Agora, por favor, saia antes que eu chame a segurança. Minha voz falhou. Por favor. É meu aniversário. Só quero fazer algo legal para meu marido. Não estou tentando causar problemas. Eu só. Você quer o quê? Vivienne interrompeu, levantando-se de seu assento. Você quer roubar seu marido mais do que já fez? Margaret me contou tudo sobre você. Como você veio do nada. Como você se apegou a Christopher. Como você o está drenando. Ela estava certa sobre você. Você não é nada além de lixo. Algo dentro de mim se partiu. Por 3 anos, eu suportei os insultos, o julgamento, o lembrete constante
de que eu não era boa o suficiente. Eu sorri através da crueldade de Margaret. Fiquei quieta quando a irmã de Christopher, Natalie, espalhou rumores sobre mim. Mordi a língua quando a equipe deles me tratou como uma intrusa em minha própria casa. Mas ali, encharcada pelo champanhe que Vivien acabara de jogar na minha cara, com rímel escorrendo pelas minhas bochechas, eu não podia mais ficar quieta. Você não me conhece, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe que me casei com Christopher quando pensei que ele era apenas um cara comum. Você não sabe que estou usando meu próprio dinheiro. Dinheiro que minha mãe me deixou antes de morrer para comprar este presente. Você não sabe nada sobre mim, exceto o que Margaret te diz. Respirei fundo. E sabe de uma coisa? Pelo menos eu me casei por amor. Pelo menos eu não me casei com Gregory pelo império imobiliário dele como você fez, Vivien. Todo mundo sabe que você estava noiva de outra pessoa até descobrir que Gregory tinha mais dinheiro. A loja ficou em completo silêncio. O rosto de Vivien ficou de um tom de roxo que eu nunca tinha visto antes. Sua mão se moveu tão rápido que eu não a vi chegando. O tapa atingiu minha bochecha com um estalo que ecoou pelas paredes de mármore. A força me jogou para o lado e eu caí, minhas mãos batendo no chão frio, meus joelhos arranhando o mármore. Segurança! Leonard gritou. Tirem-na daqui agora. 2 homens grandes de uniforme agarraram meus braços antes mesmo que eu pudesse me levantar. Tentei me soltar. Me soltem. Eu não fiz nada. Ela me bateu. Vocês todos a viram me bater, mas ninguém ajudou. Os outros clientes ficaram ali filmando com seus telefones, alguns deles rindo. Verônica e Francine estavam sorrindo. Eles me arrastaram pelo chão. Meu vestido prendeu em algo, e eu o ouvi rasgar. A manga se desprendeu do ombro, expondo minha pele. Meus joelhos estavam sangrando onde eu caí, deixando pequenas listras vermelhas no mármore branco impecável. Eles me arrastaram pela loja como se eu não fosse nada, como se fosse lixo a ser jogado fora. Quando chegamos à porta, eles não me soltaram. Eles me empurraram com força. Eu caí na calçada do lado de fora, minhas mãos arranhando o concreto. A porta bateu atrás de mim, e eu ouvi a fechadura clicar. Através do vidro, eu podia ver Leonard ajeitando a gravata. Vivien rindo com champanhe na mão. Todos voltando às suas compras como se nada tivesse acontecido. Sentei-me ali na calçada fria, meu lindo vestido azul marinho rasgado e sujo, minha bochecha latejando, meus joelhos sangrando. Pessoas passaram por mim, algumas parando para tirar fotos. Ouvi sussurros. Ela está bêbada? Provavelmente sem teto. Ninguém perguntou se eu precisava de ajuda. Ninguém se ofereceu para ligar para alguém. Eu era apenas mais um pedaço de lixo na rua. Meu telefone tinha caído da minha bolsa durante a luta. Peguei-o com as mãos trêmulas, olhando para o nome de Christopher em meus contatos. Deveria ligar para ele? Ele estava tão distante ultimamente. E se ele não atendesse? E se ele atendesse e não se importasse? E se Margaret já o tivesse envenenado completamente contra mim? Uma parte de mim queria apenas ir para casa, arrumar minhas coisas e desaparecer. Deixá-los acreditar no que quisessem sobre mim. Mas então pensei no meu pai, em sua cama de hospital. Pensei em como ele sempre me dizia para me defender, para nunca deixar ninguém me fazer sentir pequena. Pensei na garota que eu costumava ser antes das mansões e do julgamento. Quando eu era apenas Brianna, que trabalhava em 2 empregos e sonhava em fazer a diferença no mundo, aquela garota não desistiria. Aquela garota lutaria. Apertei o botão de ligar. Christopher atendeu no segundo toque, mas sua voz estava fria. O que é, Brianna? Estou em uma reunião. Tentei falar, mas tudo que saiu foi um soluço. 3 anos de dor, solidão e humilhação transbordaram de mim naquele momento. Seu tom mudou instantaneamente. Brianna, o que há de errado? Você está machucada? Onde você está? Lumiere Jewelers. Consegui sussurrar. Eliseu só queria ficar exatamente onde você está. Sua voz era afiada. Mandona. Não se mova. Estou indo. A linha ficou muda.
Sentei ali naquela calçada por 20 minutos. Os 20 minutos mais longos da minha vida. O sol estava se pondo e estava ficando frio. Minhas mãos não paravam de tremer. Continuei repetindo tudo em minha mente. O tapa, o arrasto, as risadas. Comecei a pensar que talvez tivesse imaginado a preocupação na voz de Christopher. Talvez ele não viesse de todo. Então ouvi-os. Pneus cantando, portas de carro batendo. Levantei os olhos e vi 5 carros de luxo pretos parados na sarjeta. Christopher saiu do primeiro, e atrás dele estavam seu advogado, Benjamin, sua assistente, Sophie, 3 seguranças. E então, meu coração parou. Margaret, sua mãe, estava ali. Era isso. Ela ficaria do lado de Vivian. Diria a Christopher que eu merecia o que aconteceu. O convenceria finalmente a se divorciar de mim. Mas Christopher não estava olhando para sua mãe. Ele estava correndo em minha direção. Quando ele me alcançou, vi seu rosto. Realmente vi. E o que vi ali não era raiva de mim. Era fúria. Fúria pura e aterradora. Suas mãos tremiam enquanto tocavam meu rosto. Seus dedos gentis na minha bochecha machucada. Quem fez isso com você? Antes que eu pudesse responder, ele me pegou em seus braços como se eu pesasse nada. Ele me carregou em direção à loja e eu podia sentir seu coração batendo contra meu lado. Leonard deve ter nos visto chegando, porque quando Christopher arrombou a porta, realmente a arrombou, o rosto do gerente ficou completamente branco. Senhor Hayes, gaguejou Leonard. Nós não sabíamos que ela. Não sabíamos. A voz de Christopher era terrivelmente calma. Ela está usando sua aliança de casamento, um anel que todos nesta cidade conhecem porque nosso casamento saiu em todos os jornais. Você não sabia ou não se importava. Verônica deixou cair uma caixa de joias. Ela atingiu o chão e se estraçalhou. Diamantes espalhando-se pelo mármore. Vivian tentou deslizar em direção à saída dos fundos, mas então Margaret falou pela primeira vez. Vivian, fique. Todos se viraram. Eu nunca tinha ouvido Margaret usar aquele tom antes, frio e autoritário. Vivian congelou. Vivian. Margaret continuou, andando para frente lentamente. Você me ligou 30 minutos atrás. Aida. Você estava rindo, se gabando do que tinha feito, de como colocou aquela piranha em seu lugar, de como a deu um tapa e a viu ser expulsa como lixo. Margaret, a voz de Vivian era desesperada. Eu fiz isso por você. Você a odeia. Você sempre disse. Eu sei o que disse. Margaret parou a poucos metros de mim. Eu disse coisas terríveis sobre Brianna. Brianna, eu fiz a vida dela um inferno por 3 anos. Eu a julguei desde o momento em que Christopher a trouxe para casa porque ela não era do nosso mundo, porque ela não cresceu com dinheiro, porque eu pensei que ela estava atrás da nossa fortuna. Ela se virou para me olhar então. De verdade, olhe para mim. E eu vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Arrependimento. Eu estava testando você, disse ela suavemente. Cada comentário cruel, cada humilhação. Eu queria ver se você quebraria, se fugiria, se provaria que eu estava certa de que você estava aqui apenas pelo dinheiro. Mas você nunca pediu nada a Christopher, não é? Você nunca gastou o dinheiro dele levianamente. Você trabalhou silenciosamente, ajudou instituições de caridade, cuidou daquele seu pai com suas próprias economias. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Você sabia do meu pai. Eu sei de tudo que acontece na minha família, mesmo que eu não tenha agido como se você fizesse parte dela. A voz de Margaret embargou ligeiramente. Eu estava errada sobre você, Brianna, e sinto muito. A loja estava completamente silenciosa. Christopher me puxou para mais perto de seu peito. Então Benjamin deu um passo à frente, entregando a Christopher uma pasta grossa. Meu marido me sentou gentilmente em uma das cadeiras acolchoadas, aquelas que eles nunca me ofereceram, e abriu a pasta. Leonard, disse Christopher, com a voz mortalmente calma. Você sabe quem é o dono deste edifício? A voz de Leonard era quase um sussurro. O Hayes Property Group. Essa é a minha empresa. E você sabe quem é o dono da Lumiere Jewelers?
Todas as 47 lojas no mundo. Ele espalhou os documentos sobre o balcão. Eu podia ver, los mesmo de onde estava sentada. Papéis de aquisição, contratos de propriedade, todos datados de 6 meses atrás. A partir de 6 meses atrás, eu possuo 75% de toda essa rede, o que me torna seu chefe. E você sabe o que acabou de fazer? Você agrediu, difamou e expulsou fisicamente a esposa do seu proprietário. Leonard desabou em uma cadeira. Verônica começou a chorar. O copo de champanhe de Vivian escorregou de sua mão e se estraçalhou no chão, mas ninguém se moveu para limpá-lo. Você está demitido, disse Christopher para Leonard. A segurança o acompanhará para fora. Você nunca mais trabalhará no varejo de luxo. Benjamin garantirá isso. Por favor. Leonard implorava agora. Eu tenho uma família. Vou perder minha casa. Vou perder tudo. Você deveria ter pensado nisso, respondeu Christopher friamente. Antes de você ver alguém dar um tapa na minha esposa e não fazer nada, antes de você arrastá-la pelo chão como um animal, antes de você jogá-la na rua e trancar a porta, Verônica e Francine foram demitidas na hora. Benjamin já estava ao telefone fazendo ligações. Elas serão colocadas na lista negra de todos os grandes varejistas do país até amanhã, disse ele com naturalidade. Então Christopher se virou para Vivienne. Ela estava recuando lentamente, o rosto pálido, mas não havia para onde ir. Sophie havia se movido para bloquear a saída. Agora você, disse Christopher, você pôs as mãos na minha esposa, você a humilhou, você espalhou mentiras sobre ela. Christopher, por favor, a voz de Vivienne tremia. Margaret e eu somos amigas. Nós nos conhecemos há 20 anos. Somos amigas, Margaret interrompeu. No passado. O que você fez hoje foi imperdoável, Vivienne. Eu posso ter sido cruel com Brianna, mas eu nunca a toquei. Você cruzou uma linha. Christopher pegou o celular. Seu marido, Gregory, é do ramo imobiliário, correto? E a empresa dele atualmente deve ao meu banco $12 milhões, com o empréstimo vencendo em 6 meses. O rosto de Vivian foi de pálido a cinza. Christopher, não. Esse empréstimo está sendo cobrado imediatamente. Pagamento integral exigido em 30 dias ou apreenderemos seus bens, todos eles. E isso nos levará à falência. Vivienne estava gritando agora. Vamos perder nossa casa, nossos carros, tudo. Você não pode fazer isso. Eu posso e farei. Você saberá exatamente como sua esposa se sentiu hoje. Impotente, humilhada, quebrada. Vivienne caiu de joelhos, soluçando. Me desculpe. Me desculpe muito. Por favor, eu farei qualquer coisa. A loja estava cheia do som de seu choro. Uma parte de mim, a parte que havia sido magoada e humilhada, queria vê-la sofrer. Mas outra parte, a parte que meu pai me criou para ser melhor do que as pessoas que me magoaram, sentiu algo diferente. Christopher se virou para mim. O que você quer que eu faça, Brianna? É sua decisão. Todos prenderam a respiração. Os outros clientes que ficaram observando e filmando, os funcionários que riram, Vivienne no chão, Leonard tremendo em sua cadeira, todos esperavam para ver o que eu faria. Levantei-me lentamente, as pernas trêmulas. Caminhei até onde Verônica e Francine estavam chorando. Vocês duas estavam apenas seguindo ordens, disse eu calmamente. Vocês não merecem ter suas carreiras inteiras destruídas. Vocês não estão demitidas. Elas me olharam em choque. Obrigada, sussurrou Verônica. Muito obrigada. Virei-me para Leonard. Mas você criou uma cultura onde tratar as pessoas assim era aceitável, onde julgar alguém pela roupa era política, onde a crueldade era recompensada. Você não terá misericórdia. Então, olhei para Vivienne, ainda de joelhos. Você espalhou mentiras sobre mim. Você fez a minha vida um inferno em todas as reuniões de família. Hoje você jogou champanhe na minha cara. Você me deu um tapa forte o suficiente para me derrubar. E você riu enquanto eu era arrastada daqui sangrando. Então sim,
você aprenderá como é perder tudo. Talvez então você entenda o que você passou comigo. Christopher assentiu lentamente, respeitando minha decisão. Benjamin, faça acontecer. Uma semana depois, a transformação estava completa. Leonard estava trabalhando como vendedor comum em uma pequena loja do outro lado da cidade, ganhando o salário mínimo. Os vídeos do incidente haviam se tornado virais, e nenhum varejista de luxo o contrataria. Vivian e Gregory perderam sua mansão. O banco executou a hipoteca, apreendeu seus bens e eles se mudaram para um modesto apartamento em uma parte da cidade por onde Vivian provavelmente nunca tinha sequer dirigido. Todo o seu círculo social a abandonou. Os vídeos mostravam tudo. Ela jogando champanhe, o tapa, ela rindo enquanto eu era arrastada, ela se tornou uma pária da noite para o dia. A Lumiere Jewelers reabriu sob nova gerência. Promovi Jéssica, uma jovem vendedora que sempre foi gentil com todos, mesmo antes de saber quem eu era. A primeira coisa que fizemos foi criar uma nova política exibida prominentemente em todas as entradas. Todo cliente merece respeito, independentemente de aparência, origem ou status percebido. Começamos a doar 10% de todos os lucros para organizações que ajudavam famílias em dificuldades. Pessoas como aquelas que Leonard havia dispensado. Mas a maior mudança não foi na loja. Foi na minha família. Margaret e eu fomos fazer compras juntas na semana seguinte ao incidente. Ela se desculpou adequadamente com lágrimas nos olhos e me contou histórias sobre Christopher quando menino. Histórias que me fizeram me apaixonar por ele novamente. Começamos a almoçar juntas, apenas nós duas, construindo o relacionamento que eu sempre esperei ter. Christopher. Meu Christopher voltou para mim. O homem distante e frio que havia esquecido nosso aniversário desapareceu. Ele parou de trabalhar até tarde. Ele começou a voltar para casa para jantar. Ele me abraçou enquanto eu chorava sobre tudo que eu estava guardando por 3 anos. E quando finalmente contei a ele sobre as contas médicas do meu pai, sobre o dinheiro que eu estava secretamente gastando da minha herança, ele desabou. Você deveria ter me contado, disse ele. Eu teria ajudado. Eu teria pago por tudo. Eu sei, sussurrei. Mas eu precisava provar para mim mesma, para sua mãe, para todos que eu não estava com você pelo dinheiro. 2 meses após o incidente na Lumiere Jewelers, Christopher me surpreendeu com algo. Em Tenyor, ele comprou o espaço de eventos da loja para a noite, o mesmo lugar onde ele havia me pedido em casamento 3 anos antes. Nossas famílias estavam lá. Margaret Natalie, que se desculpou pelos rumores. Meu pai em uma cadeira de rodas, mas sorrindo e saudável, e nossos amigos mais próximos. Eu esqueci nosso aniversário, disse Christopher, pegando minhas mãos. Eu esqueci o que importava. Deixei o trabalho me consumir. Deixei a distância crescer entre nós. Deixei minha família fazer você se sentir indesejada. Sinto muito, Brianna, por tudo isso. Ele tirou uma caixa e dentro estava o colar de safira, aquele que eu tentei comprar naquele dia terrível. Eu comprei isso para você 3 anos atrás, no dia em que te pedi em casamento. Eu estava guardando para o nosso 5º aniversário, mas não quero mais esperar. Não quero esperar por nada quando se trata de você. Ele o prendeu em meu pescoço e então disse: case-se comigo de novo. Vamos renovar nossos votos. Vamos recomeçar. Vamos fazer isso direito desta vez. Eu disse sim entre lágrimas. Margaret me ajudou a planejar tudo. Renovamos nossos votos, em uma pequena cerimônia 2 semanas depois. E desta vez, quando meu pai me levou ao altar, Margaret estava sentada na primeira fila, chorando lágrimas de felicidade. Os votos de Christopher foram diferentes desta vez. Não as promessas genéricas que havíamos feito 3 anos atrás, mas promessas reais e específicas sobre me colocar em primeiro lugar, sobre construir uma vida juntos, sobre sermos parceiros em tudo. A melhor parte, começamos uma fundação juntos, a Brianna Hayes Foundation for Dignity and Respect. Financiamos programas que combatem a discriminação, que ajudam pessoas em situação de pobreza
a acessar serviços sem julgamento, que treinam trabalhadores de varejo e funcionários da indústria de serviços para tratar todos com gentileza. Todos os meses, sou voluntária em diferentes lojas, cumprimentando clientes, garantindo que ninguém se sinta como eu me senti naquele dia. Vivian e Gregory ainda estão lutando, morando naquele pequeno apartamento. Mas ouvi que Gregory começou a trabalhar para uma organização sem fins lucrativos que ajuda famílias de baixa renda a encontrar moradia. Talvez ele esteja aprendendo algo com tudo isso. Espero que sim. Leonard nunca entrou em contato para pedir desculpas, mas Verônica e Francine o fizeram. Ambas trabalham em nossa fundação agora, treinando outros trabalhadores de varejo, compartilhando o que aprenderam com seus erros. E foi assim que o pior dia da minha vida se tornou o ponto de virada para tudo. Aprendi que às vezes você tem que cair completamente antes que as pessoas vejam sua verdadeira força. Às vezes, você tem que ser quebrada antes de poder se reconstruir em algo mais forte. Christopher e eu estamos melhor do que nunca. Conversamos agora de verdade sobre tudo. Margaret se tornou a sogra que eu sempre precisei. Meu pai pôde me ver genuinamente feliz antes de falecer em paz 6 meses depois. E aquelas pessoas que me humilharam aprenderam que a crueldade sempre tem um preço. Se esta história te emocionou, não hesite em deixar o seu like. Compartilhe com qualquer pessoa que já se sentiu julgada ou menosprezada. Comente abaixo e me diga, você teria demonstrado misericórdia como eu? Ou teria optado por vingança completa? Inscreva-se porque tenho mais histórias reais incríveis a caminho. Lembre-se, você nunca sabe o que alguém está passando, então escolha a bondade sempre. Eu sou Briana e vejo vocês no próximo.